Bom dia a todos. Estou muito feliz em revê-los nesta manhã em nosso canal no YouTube para o estudo sobre o Messias no Tanar. Hoje veremos uma passagem muito importante da Escritura, do nosso Tanar, da Bíblia Hebraica, que é Jeremias capítulo 31. O profeta Jeremias viveu durante o cativeiro, em parte antes do cativeiro do povo judeu na Babilônia, e em parte durante esse cativeiro. É também um profeta que sofreu muito e disse muitas coisas sobre a restauração e a boa disposição de Deus para com seu povo, apesar das aflições, apesar dos juízos. Vamos ler o texto na tradução do Grande Rabinato, a tradução Zadokan, como costumamos fazer. Eis o que diz o texto, versículos 31 a 34. Dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma aliança nova, que não será como a aliança que concluí com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Aliança esta que eles romperam, embora eu os tivesse unido estreitamente a mim, diz o Senhor. Eis, porém, a aliança que concluirei com a casa de Israel ao fim dessa época, diz o Eterno. Farei minha lei penetrar neles, é no coração deles que eu a inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E já não precisarão instruir-se mutuamente, dizendo, reconhece o Eterno, pois todos eles me conhecerão, do menor ao maior, diz o Eterno, quando eu tiver perdoado seus erros e apagado até a lembrança de seus pecados. Aí está. É muito denso. É um texto extremamente rico. Há coisas muito importantes ditas aqui e que são muito surpreendentes para uma leitura judaica desse texto. À primeira vista, é muito surpreendente, quase chocante, eu diria. Por quê? Porque ele diz que haverá uma aliança nova. É o que está escrito na Zadokan. Dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá. Ele não está dizendo com as nações, com os não-judeus, mas com a casa de Israel e a casa de Judá. Uma aliança nova, certo? Que não será como a aliança que conclui com seus pais, referindo-se à aliança com Moisés. Bem, isso surpreende, porque normalmente a aliança com Moisés, a aliança do Monte Sinai, a lei de Moisés, é eterna. Como é possível que exista uma aliança nova? Veremos um pouco de que se trata. Existem 3 objetivos nessa profecia, nessa nova aliança. A lei de Deus vai penetrar, isso é o que diz o versículo 33, farei minha lei penetrar neles, é no coração deles que eu a inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, essa lei, e esse é o primeiro objetivo, será internalizada, estará no coração do homem, de seu povo, do povo judeu. Segundo objetivo dessa profecia, eles já não precisarão instruir-se mutuamente, dizendo, reconhece o Eterno, pois todos eles me conhecerão, do menor ao maior, diz o Eterno. Esse é o segundo objetivo. E o terceiro objetivo dessa profecia é que Deus terá perdoado os erros deles. É o fim do versículo 34, quando eu tiver perdoado seus erros e apagado até a lembrança de seus pecados. Aí está. É muito ambicioso. Estamos diante de uma profecia grandiosa, uma profecia de restauração que é extraordinária. O que o mundo do judaísmo rabínico disse ao longo dos séculos sobre esse assunto? A grande resposta do judaísmo rabínico aqui consiste em dizer que não se trata de uma aliança nova, mas de uma aliança que é renovada. A palavra nova para aliança é Hadashah. Hadashah quer dizer não apenas novo, mas também renovado. Temos a palavra hebraica, Hadash, que quer dizer algo de novo, mas também algo de renovado, de restituído, de restaurado. Encontramos essa palavra, por exemplo, num mês do ano. Existem Nissan, Elul e também a palavra Rodesh, em referência a um mês, e ela se baseia numa lua que é renovada. É sempre a mesma lua, mas ela é renovada de mês em mês. É um pouco como o renascimento do crescente lunar a cada mês. Encontramos esse conceito em outras passagens da Bíblia, em que a palavra Hadash, em hebraico, é associada a uma renovação.
Por exemplo, Isaías 61, versículo 4. Nas Adokan se lê, começarão a reconstruir as ruínas antigas, a reerguer os escombros do passado, a restaurar, Hadash, as cidades devastadas, os destroços dos séculos transcorridos. Portanto, o conceito de Brit Hadashah, isto é, de nova aliança, pode ser compreendido sob o aspecto gramatical, é o que diz aqui o judaísmo rabínico, não como uma aliança nova, que seria diferente de uma antiga aliança, mas como uma aliança renovada, uma aliança que será restaurada, reavivada, aprofundada. Realmente, os dois sentidos são possíveis aqui em hebraico bíblico, e é de fato o contexto dessa passagem e dessa palavra, no capítulo e nos capítulos anteriores e posteriores, que deve determinar a boa tradução. Eis o que diz, portanto, o judaísmo rabínico. Vejamos o contexto dos capítulos, os capítulos 29 a 33. É verdade que se trata de restaurar Israel e de voltar à lei de Moisés após o período do exílio babilônico. Vemos, por exemplo, no capítulo 29, 2 capítulos antes do capítulo 31, de que tratamos, a famosa profecia dos 70 anos, a carta de Jeremias enviada aos exilados que estão na Babilônia, em que ele diz que eles ficarão 70 anos na Babilônia. No capítulo 32, Jeremias vai comprar um terreno como sinal de que os judeus voltarão, graças a Deus, à terra prometida, e de que, portanto, a compra do terreno por Jeremias não será em vão, mas proveitosa. Esse, então, é o contexto dos capítulos próximos, é a restauração de Deus, o retorno à lei de Deus e à fidelidade de Deus para o povo de Israel. Então, de fato, o contexto trata de um retorno da fidelidade divina, do amor divino para com seu povo, o povo de Israel. Eles serão reinstalados, reinseridos em sua terra de Israel depois de 70 anos. Esse é o contexto geral em torno do capítulo 31. Além disso, o contexto local desses versículos, do 31 ao 34 e do versículo 33, farei minha lei penetrar neles, e é no coração deles que a inscreverei. Farei penetrar minha lei, a palavra lei aqui é Torá. Os rabinos leem isso e dizem, farei minha lei penetrar neles, é no coração deles que a inscreverei, portanto não se trata aqui de uma nova aliança que seria diferente daquela feita com Moisés, como por exemplo o cristianismo, tratar-se-ia simplesmente ao contrário de um retorno, de um despertar espiritual, de uma internalização da Torá, isto é, do judaísmo de modo geral, no coração do homem, para que o povo judeu seja capaz de ser fiel a ela e de observá-la como deve aos olhos de Deus. Portanto, isso seria um aprofundamento da Torá, um aprofundamento da lei de Moisés, não uma nova aliança. É simplesmente uma renovação espiritual no judaísmo. Assim isso é lido. E quando lemos Ezequiel 36, versículos 26 e 27, outra passagem que fala dessa nova aliança, a leitura é exatamente a mesma para o judaísmo rabínico. Eis o texto das Adokan. Eu vos darei um coração novo, e insuflarei em vós um espírito novo. Tirarei de vosso interior o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Infundirei em vós o meu espírito, e vos farei seguir meus estatutos e observar e praticar as minhas leis. É disso que se trata, de ter um novo coração para abraçar a Torá plenamente, observá-la a partir do coração, não apenas com a mente, e, portanto, ser fiel e perseverar nela, não como durante o exílio babilônico. Essa é a leitura rabínica. Trata-se, então, de uma Torá interiorizada, algo que vem depois de uma purificação do povo através do exílio babilônico, como acabei de dizer. Sejamos honestos, a leitura do judaísmo rabínico é aqui coerente. O contexto dos capítulos anteriores e posteriores a Jeremias 31 trata desse tema, da restauração, da renovação da fidelidade divina, da renovação da aliança de Deus com seu povo. E é verdade que mesmo o contexto local, se observarmos, fala de fazer penetrar a lei de Deus, a Torá, em hebraico, de internalizá-la no coração do povo judeu. Qual é a objeção messiânica, qual é a resposta messiânica, ou cristã, se preferirem, a tudo isso?
Ela é radicalmente diferente. Aqui, o ponto de vista messiânico consiste em dizer que estamos de acordo, o contexto deve definir se a palavra Hadash, em Brit Hadashah, portanto, na expressão nova aliança, se refere a novo ou a renovado. Pois bem, o contexto não diz que isso se refere a renovado, mas a novo. Por quê? Porque se observarmos o contexto dos capítulos 29 a 33, exatamente conforme proposto pelo judaísmo rabínico, não é apenas a restauração na terra de Israel e o retorno à lei que são prometidos, é o Messias que é prometido. Esses capítulos 29 a 33 são ricos em promessas proféticas sobre a vinda do Messias. Por exemplo, Jeremias 30, versículo 9, Nazadocan diz: mas os filhos de Jacó servirão o Eterno, seu Deus, e Davi, seu rei, que estabelecerei sobre eles. É claro que não se trata aqui de Davi no sentido físico do termo, pois o contexto histórico é posterior ao exílio babilônico. Trata-se, portanto, do filho de Davi. Quando se diz Davi, trata-se de fato do Messias. No capítulo 33, um pouco depois, versículo 15, eis o que diz Azadocan: nesses dias e nessa época farei brotar de Davi um rebento justo, que exercerá o direito e a justiça no país. Isso também é messiânico, o rebento justo, filho de Davi. Trata-se aqui do Messias. E se olharmos bem todas essas promessas de restauração nesses capítulos, no contexto dos capítulos vizinhos ao capítulo 31 em Jeremias, são reiteradas as promessas messiânicas. E é assim que devemos ler essa passagem de Jeremias 31. Isso quanto ao contexto global de interpretação. O contexto local também vai no sentido do Messias. Por quê? Em primeiro lugar, em razão da palavra Hadash. A palavra Hadash, aqui em Brit Hadashah, é igualmente empregada pelo texto bíblico para falar de algo radicalmente novo. Não de algo renovado, mas de algo novo. Vejam o que diz o Eclesiastes, versículo 9 do capítulo 1, sempre na Zadocan. Eu cito: não há nada de novo sob o sol. A palavra aqui é Hadash. Não há nada de novo sob o sol. O sentido aqui não é o de renovado. O próprio tema do Eclesiastes é que tudo se repete. Tudo é renovado, de certa maneira. Mas não há nada de novo. Uma coisa nova, diferente da anterior. O sentido aqui é novo, não renovado. E a palavra é Hadash. Também podemos citar o Salmo 96, que diz, no primeiro versículo, cantai ao Senhor um cântico novo. Trata-se de cantar um cântico novo, não um cântico renovado. É a ideia oposta. Não se trata de cantar sempre a mesma coisa, de cantar palavras repetitivas, como num roteiro, mas de entoar um cântico que vem do coração. Portanto, não se trata aqui de uma aliança renovada, mas de uma aliança nova, ou seja, que comporta uma forma de novidade que é radicalmente distinta. E é preciso compreender, então, em que sentido aqui ela é realmente nova. Outra resposta messiânica consiste em dizer que a palavra Torá, pois como vimos no versículo 33 se lê, farei minha lei, minha Torá, penetrar neles, e é no coração deles que a inscreverei. A palavra Torá aqui quer dizer simplesmente instrução. A palavra Torá significa instrução, quer dizer uma lei. Ela é usada no texto bíblico para falar não da Torá, no sentido do judaísmo moderno, a Torá oral, a Torá escrita, como vimos nos vídeos recentes, isto é, no sentido do judaísmo rabínico de hoje, mas quer simplesmente dizer, no sentido amplo, a lei de Deus, isto é, a palavra de Deus, simplesmente. Trata-se aqui da palavra de Hashem, ou seja, o que Ele nos disse, o que Ele nos revelou. Portanto, quando se fala de renovação dessa lei, não pode ser a Torá segundo Moisés, pois está escrito logo depois, precisamos ver o contexto, que ela não é como a aliança que conclui com seus pais, quando os tirei do Egito. Vejamos de novo o contexto. Dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma aliança nova, que não será como a aliança que concluí com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Que não será como a aliança que concluí, que não será como a Torá. Existe um elemento de novidade que é predito aqui nesta profecia. Isso é central. Toda a sequência dessa passagem de Jeremias, a partir do versículo 31, e também a de Ezequiel 36, que citamos há pouco, que também fala dessa nova aliança, a questão aqui não é apenas de fazer penetrar minha lei neles, como Deus disse, minha Torá neles, mas de relembrar por que isso se fez.
E aí está todo o argumento messiânico, e como o argumento messiânico acaba por vencer o debate aqui, a meu ver. E é que há um fundamento para esse ato divino, de que a lei penetrará no coração do homem. E isso aparece bem no fim da profecia, no versículo 34, quando eu tiver perdoado seus erros e apagado até a lembrança de seus pecados. Isso é o que importa. Essa nova aliança não é apenas uma aliança renovada, em que teremos o sangue de bodes, cordeiros, bois e ovelhas sendo oferecidos no templo, permitindo que os pecados do povo de Israel sejam perdoados. Isso já havia acontecido sob Salomão, e não permitiu que os pecados fossem perdoados. Isso precisava ser repetido todos os anos. O perdão dos pecados de que se trata aqui não havia sido alcançado, visto que a promessa continua a existir. O que ele diz aqui, quando eu tiver perdoado seus erros e apagado até a lembrança de seus pecados. Nessa promessa de uma aliança nova existe algo de profundo, que é o próprio sustentáculo da promessa inteira. E é que vai haver um ato divino anunciado, que é a base dessa aliança nova, o perdão dos pecados. Não é um simples perdão dos pecados por meio dos animais, num sacrifício expiatório no templo, realizado de ano em ano. São os erros e pecados que são apagados até em sua lembrança. Isso é muito importante. A lei de Moisés não forneceu justamente esse perdão de pecados. E nesse ponto é que compreendemos no princípio da profecia, como está escrito, que essa aliança não será como a aliança que conclui com seus pais, portanto, a aliança de Moisés, a aliança do Monte Sinai, que essa nova aliança é algo de radicalmente novo e traz algo de profundamente novo, baseado no perdão dos pecados. O que podemos dizer a partir de tudo isso? A coisa vai até além de tudo isso. Os grandes rabinos e vários grandes comentadores, vários grandes sábios do judaísmo, reconheceram que nessa profecia de Jeremias 31, a coisa ia muito mais longe que a mera lei de Moisés e que se tratava aqui do Messias. Vou citar para vocês, em especial, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, que diz, na Zadocan, o Eterno teu Deus circuncidará teu coração e o de tua posteridade, para que tu ames o Eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e assegures tua existência. Já existe uma promessa na Torá, ao menos no Deuteronômio, em outras passagens, de que não é o homem que deve circuncidar seu coração, mas de que é o próprio Deus quem virá e circuncidará o coração do homem. É exatamente o que encontramos aqui em Jeremias 31, e é por isso que os rabinos fizeram paralelo entre esses dois versículos. Eis o que diz o Ramban, também chamado Narmanides, comentando esta passagem, é super interessante. Desde a criação do mundo, o livre-arbítrio esteve nas mãos do homem, para agir segundo sua vontade, ser correto ou ser mau. É o Yetzer Hará, no judaísmo, a má inclinação. Existe a boa e a má inclinação. E durante todo o tempo em que a Torá tem estado em vigor, é fabuloso que o Rambam diga durante todo o tempo em que a Torá tem estado em vigor, como se ele esperasse algo diferente depois. Assim tem sido, para que os homens tenham mérito quando escolhem o bem e castigo quando escolhem o mal. Mas nos dias do Messias, é ele quem o diz em todas as letras, nos dias do Messias, a vontade de fazer o bem se tornará para eles natural. O coração já não desejará o que é indigno, nem se deleitará com isso. Isso é a circuncisão do coração mencionada aqui. E um pouco depois, é isso também o que diz a Escritura em Jeremias 31. Inacreditável, ele faz o estudo bíblico inteiro para nós. Jeremias 31, versículos 30 a 33, dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma aliança nova, que não será como a aliança que concluí com seus pais. Eis, porém, a aliança que concluirei com a casa de Israel ao fim dessa época, diz o Eterno. Farei minha lei penetrar neles, é no coração deles que eu a escreverei. Isso é a abolição da má inclinação, do Yetzer Hará, do judaísmo, e a transformação do coração, para que eles façam naturalmente o que é correto. É por isso que também se diz, eu serei
o seu Deus e eles serão meu povo. E já não precisarão instruir-se mutuamente, dizendo, reconhece o Eterno, pois todos me conhecerão. Da mesma maneira, está escrito em Ezequiel 36, ele faz o estudo inteiro para nós, eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Foi o que vimos há pouco. E vos farei observar minhas leis, etc. Diz então Ramban, o novo coração designa a nova natureza do homem e o espírito novo designa o desejo e a vontade. E mais adiante, são os dias do Messias, em que já não haverá nem mérito nem erro, porque nos dias do Messias o homem já não terá desejo próprio, isto é, egoísta, mas agirá naturalmente segundo o que é correto. Isso é rico em ensinamentos. Significa que o próprio judaísmo rabínico não considera essa passagem de Jeremias 31, em todo caso aqui para o Ramban, não considera essa passagem de Jeremias 31 como uma renovação da aliança de Moisés, mas como uma aliança nova, no sentido de Brit Hadashah, como os judeus messiânicos a entendem. E que, portanto, toda essa obra, toda essa promessa de uma aliança nova repousa na obra do Messias. Por quê? Porque o fim da profecia, o versículo 34, declara explicitamente que seu fundamento é o perdão dos pecados, um perdão total dos pecados, que a lei de Moisés, que a Torá do Monte Sinai, não podia realizar plenamente. Se pudesse ter realizado isso plenamente, essa promessa não teria sido feita depois. Existem muitos argumentos e contra-argumentos rabínicos e messiânicos. Um argumento do judaísmo rabínico aqui consiste em dizer, bom, ok, pode ser uma aliança nova no sentido messiânico do termo, e não sabemos exatamente o que será, um mistério, mas não pode ser o cristianismo, não pode ser a palavra de Jesus, de jeito nenhum, porque a própria profecia diz que ela é feita com a casa de Israel e a casa de Judá. No versículo 31, não está escrito que é uma aliança nova que Deus vai fazer com as extremidades da terra, com as nações, com os goim. Ela é feita com a casa de Israel e a casa de Judá. Portanto, é uma aliança prometida aos judeus, não às nações. Ora, os judeus não se tornaram cristãos, não majoritariamente, em todo caso. Portanto, isso quer dizer que essa nova aliança não pode ser o cristianismo. A resposta messiânica é a seguinte. O objetivo, o chamado, a vocação do povo judeu diante de Deus é ser uma bênção para as nações, é levar a luz da revelação divina, da Torá, da palavra de Deus, da lei de Deus, às extremidades da terra. Nisso consistem todas as profecias messiânicas, todas as profecias do chamado do povo de Israel por Deus. Quando ele chama Israel para si mesmo, isso sempre é relembrado. Deus se dirige a Abraão, em Gênesis 12, versículo 3, e diz, eu abençoarei os que te abençoarem, e quem te ultrajar, eu amaldiçoarei, e por meio de ti serão felizes todas as raças da terra, ou seja, todos os povos da terra. O chamado de Israel, o chamado ao povo judeu, é para que seja uma nação de sacerdotes, uma nação de pontífices, como diz Zadokan em Êxodo 19, versículo 6. Portanto, o chamado ao povo judeu é para que transmita a Torá, para que transmita essa nova aliança prometida em Jeremias 31. Não é para guardá-la para si mesmo, mas para fazer com que seja conhecida. Isso é o que foi profetizado no Tanar, Isaías 2, versículo 3 da Zadokan. Povos numerosos por Sião em marcha, dizendo, subamos a montanha do Eterno para alcançarmos a casa do Deus de Jacó, a fim de que Ele nos ensine seus caminhos e que possamos seguir suas veredas, pois é de Sião que sai a doutrina e de Jerusalém a palavra do Senhor. Pessoas do mundo inteiro vêm e se dirigem ao povo judeu para ter a luz da revelação divina, que é a única verdadeira luz e a única verdadeira revelação divina. Pois bem, quem levou Bíblias até os confins da terra? Quem, por exemplo, levou Bíblias até Papua Nova Guiné nos dias atuais? Há 100 anos, Papua Nova Guiné não conhecia a Bíblia. Hoje é uma das nações mais cristãs do mundo. São tão cristãos que o primeiro-ministro de Papua Nova Guiné veio a Israel no final de 2023 e decidiu oficialmente instalar a Embaixada de Papua Nova Guiné em Jerusalém e foi recebido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nessa ocasião. Vocês podem encontrar isso na imprensa em 5 de setembro de 2023. E ele disse algo incrível: em razão de nossa herança comum, reconhecendo o Deus Criador, Adonai, Deus de Israel, Adonai, Deus de Isaac e de Abraão. Por isso queremos instalar nossa embaixada em Jerusalém.
Incrível, por que os papuásios fizeram isso? Porque receberam a lei, receberam a Torá, e não há mais nenhum Messias ou candidato a Messias atualmente que possa vir de Israel e dizer, pronto, levei a Pápua, a Torá, a Bíblia, a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Hashem já é conhecida por eles, e eles até vêm agradecer em Jerusalém, para mostrar que receberam a bênção. É a bênção de Abraão, de 4.000 anos atrás, que se realizou. É exatamente isso. Gênesis, capítulo 12, versículo 3, que acabamos de citar. Eles estão extremamente felizes de haver recebido a luz da bênção divina e a palavra de Deus. Voltamos a Jeremias 31. A Torá chegou aos confins da terra, por meio de quem? Dos discípulos de Yeshua, dos discípulos de Jesus. E não há mais nenhum candidato a Messias que possa ter a pretensão de fazer isso. O plano de Deus para o povo judeu não é que guarde a revelação divina e a Torá para si mesmo. Com frequência conversamos com rabinos e eles dizem, somos a única religião que não faz proselitismo. Guardamos isso para nós. Que lástima, é lamentável. Vocês guardam o tesouro da Torá para si mesmos, seria preferível que o transmitissem. Quando se tem um tesouro, deve-se transmiti-lo. Esse é o objetivo. O chamado divino para o povo judeu. Ser luz para os goim, luz para os povos, luz para as nações. Quando encontramos um tesouro, quando encontramos o tesouro dos tesouros, que é Deus e sua palavra, é preciso transmiti-lo a quem quiser escutar. É esse o chamado ao povo judeu. De Gênesis 12, versículo 3, com Abraão e os patriarcas. Outro argumento rabínico consiste em dizer que a Torá é eterna. E aqui é da Torá que se trata. Farei penetrar neles minha lei, minha Torá, em hebraico, e é no coração deles que a inscreverei. Versículo 33. Ora, o cristianismo, o evangelho, a mensagem de Jesus, não pode ser essa nova aliança prometida aqui em Jeremias 31, visto que o cristianismo abole completamente o judaísmo e a lei de Moisés. Como respondemos a isso? Respondo simplesmente citando o que Jesus disse. Jesus disse em seu primeiro sermão, chamado de Sermão na Montanha, você pode encontrá-lo nos Evangelhos, em Mateus capítulo 5, não acreditem que vim para abolir a lei ou os profetas, eu vim não para abolir, mas para cumprir. É preciso compreender, o assunto é sutil, exige estudo, estou tentando resumir, mas se você é um judeu e está ouvindo esta mensagem e você se diz, é verdade, o cristianismo não se parece com o judaísmo, não são duas religiões diferentes, será que essa é realmente a nova aliança, a mensagem de Jesus? Eis o que diz o Novo Testamento na Epístola aos Hebreus, uma carta escrita a hebreus, a judeus, em seu capítulo 10, versículo 1, a lei possui apenas a sombra dos bens futuros e não a exata representação das coisas, e ela é totalmente incapaz, com os mesmos sacrifícios oferecidos indefinidamente a cada ano, de levar à perfeição os que deles participam. O objetivo da lei de Moisés era guiar-nos para a revelação suprema, que é o Messias. E como Jesus disse em Mateus 5, ele, Jesus, que é o Messias, não vem para abolir a lei, mas para cumpri-la. Sendo o único homem perfeito que foi capaz de observar todos os preceitos, todos os mandamentos, todos os mitzvot da lei de Moisés, ele cumpriu essa lei e ele é o único ser humano que pode reter os benefícios disso, as promessas, porque todo homem que tenta observar a lei de Moisés se põe numa posição deplorável diante de Deus, porque forçosamente será reprovado. É bom lembrar que o templo não existe mais, que não há mais expiação pelo pecado, e esse demérito vai pesar contra ele diante de Deus. Apesar de todas as suas boas intenções, de todos os seus esforços, ele se verá tentando observar os mitzvot e falhando aos olhos de Deus de novo e de novo. Só existe um homem que foi capaz de cumprir essa lei, a lei de Moisés, e não de destruí-la. E voltamos a Jeremias 31, Jesus, o Messias. E agora, ele dispõe disso em favor de todos os que acreditam nele, através de um novo protocolo, uma nova aliança, que é essa aliança de Jeremias 31. Muito bem, tentei resumir um pouco a ideia, o Evangelho, a palavra de Jesus.
A mensagem de Jesus não é contrária à lei de Moisés. É o inverso disso, ela cumpre essa lei, mas cumpre-a numa nova aliança, num novo protocolo, por assim dizer, uma nova aliança, que é o termo bíblico, para que possamos nos beneficiar dos méritos da antiga aliança, da aliança com Moisés. E nessa nova aliança que temos com o Messias, com Jesus, com Yeshua, existem mandamentos que são diferentes, de fato, mas não inteiramente diferentes, porque a lei de Moisés era uma sombra das coisas que viriam, como lemos na carta aos Hebreus, capítulo 10, bem no início, versículo 1. Nesse mesmo Sermão na Montanha, por exemplo, Jesus diz em Mateus 5, versículos 38 e 39, ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Ele cita a lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Ele está explicando a fé realmente de entregar-se e confiar totalmente em Deus para tudo, inclusive para a nossa própria justiça, nossa própria defesa e, em última instância, nossa vida na terra. Muito bem, façamos uma síntese de tudo o que vimos nessa passagem de Jeremias 31. O contexto global da profecia de Jeremias 31, versículos 31 a 34, quando vemos os capítulos 29 a 33, nele se fala, de fato, de uma restauração do povo de Israel, de um retorno da lei, que ocorrerá sob Esdras, sob Neemias, e podemos ler sobre isso nesses livros, depois da dureza do exílio babilônico. Mas não é correto dizer que se trata apenas disso. Não se trata de um retorno à Torá. Esses mesmos capítulos 29 a 31 são repletos de promessas messiânicas. O plano divino vai muito além de trazer seu povo de volta à lei, à Torá de Moisés. Trata-se de trazer-lhe o Messias. Por isso é que nessas passagens temos muitas profecias a esse respeito. Esse é o contexto global de interpretação dessa passagem de Jeremias. E se examinarmos o contexto local de Jeremias 31, de fato, a questão aí é que a Torá, a palavra de Deus, seja internalizada no coração do povo judeu, no coração dos indivíduos, para que eles a observem. Mas o objetivo dessa profecia não é apenas a internalização dessa Torá, para que ela esteja mais profundamente no coração e cada um possa aplicá-la plenamente e conhecer a Deus de maneira individual. É sobretudo, e esse é o fundamento dessa profecia descrito no versículo 34, quando tiver perdoado seus erros e apagado até a lembrança de seus pecados. Por consequência, esse fundamento do perdão dos pecados não havia sido realizado pela Torá de Moisés, e por conseguinte, é uma aliança nova, não uma aliança renovada, um despertar da aliança de Moisés com o povo judeu. Essa é de fato uma aliança nova, que é messiânica, como dizem os próprios comentadores do judaísmo rabínico, o Ramban, conforme citamos, que estabelece bem o elo dessa passagem de Jeremias 31 com Ezequiel 36 e Deuteronômio 30, como lemos. Portanto, trata-se de uma aliança que é radicalmente nova e fundamentada no perdão dos pecados. Por isso, o contexto local de interpretação é tão claro. Ela não será como a aliança que conclui com seus pais quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Essa nova aliança em Yeshua, em Jesus, não anula a antiga. Jesus cumpre a aliança de Moisés, cumpre-a plenamente, confere-lhe sua dimensão eterna. Sem Jesus e sem a realização eterna dessa aliança com Moisés, é bom lembrar que o povo judeu se encontra num grave problema, pois há 2000 anos o templo não existe mais, e o ponto principal, o elemento central de toda a aliança com Moisés, era o templo e os sacrifícios, e os sacerdotes que havia lá, e os levitas. Não contamos mais com tudo isso, somos obrigados a praticar uma espécie de pseudo-judaísmo desde então. O Pessar de hoje não se parece com o Pessar bíblico, o Shavuot de hoje não se parece com o Shavuot bíblico, Sukkot idem, e essa nova aliança foi levada aos confins da terra, inclusive até Papua Nova Guiné, como eu disse há pouco, e agora que ela chegou às extremidades da terra, como testemunho a todas as nações, esperamos o momento em que esse mesmo Messias, Yeshua, que é Jesus, voltará, e desta vez voltará para julgar e para estabelecer seu trono em Jerusalém, como filho de Davi, e cumprir muitas outras profecias messiânicas, e a paz mundial, e a paz universal, e o conhecimento universal de Deus.
Mas primeiro, e antes de tudo, houve a renovação do coração humano e a paz divina por meio do Messias, que deveria ser trazida ao coração do homem, por meio desse dom de um novo coração, dessa circuncisão do coração de que falamos e de que falou o Ramban. Essa foi a explicação. Espero que tenha sido interessante para vocês. Se estiverem de acordo ou não estiverem de acordo, ou tiverem perguntas, não hesitem em escrever nos comentários. Isso permite que cultivemos nossa comunidade e o elo entre nós. Então, até breve, meus amigos.